Olá, pessoal. Então, como eu havia falado na última aula, né, para que a gente possa começar na aula de segunda a falar sobre derivada, né, faltaria então a gente, nessa parte de limites e funções contínuas, né, falar sobre um assunto que eu dei como título, o limite trigonométrico fundamental, tá bom? Então, na verdade, pessoal, esse assunto ele vai ser muito importante, tá? Quando a gente trabalhar com derivada de funções trigonométricas, né? Então, é um assunto que vai voltar para nós daqui a pouco, tá bom? Então, pessoal, o que nós vamos fazer hoje, né? Então, basicamente, nós vamos nos concentrar, né, em analisar, tá? O limite quando o θ vai para zero da seguinte função, pessoal, da função seno de θ dividido por θ, tá bom? Então a gente vai analisar a função seno de θ sobre θ quando o argumento θ vai para zero, tá bom? Então, uma observação importante, né, como eu já tinha falado várias vezes, né, que no cálculo, né, na maioria das vezes, a variável θ ela é sempre medida em radianos, tá? Porque nesse caso a gente tem um ponto de vista mais geométrico, né, para a medida de ângulo, ok? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente observa quando a gente vai tentar calcular esse limite, que a gente está diante de uma indeterminação, tá? Uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E por que a gente está sobre uma indeterminação, pessoal, desse tipo? Porque o limite, né, do numerador do quociente, ou seja, da função seno de θ, né, quando θ vai para zero, é igual a zero, né? Porque a função seno de θ é contínua, né? Então, esse limite aqui, né? Opa, esse limite aqui, né? Ele é igual a seno de zero, né? Que por sua vez é zero, tá? E o limite do quociente, tá bom? Opa, que mudou de cor, só mudar aqui. E o limite do quociente, pessoal, que é desculpa, o limite do denominador do quociente, que é a função θ, né? Quando θ vai para zero, também é zero, né? Então, a gente está diante, de fato, de uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá bom? Bem, mas como a gente já tinha visto, né, o fato de a gente estar diante de uma indeterminação, né, não significa, né, de maneira alguma, que o limite não possa existir, né? Que é o que está escrito aqui, tá bom? A gente viu vários exemplos, né, em que a gente tinha indeterminações, mas o limite existia, tá bom? Então tá, pessoal. Então, a primeira coisa é, vamos tentar, né, digamos assim, conjecturar, tá? Qual que seria o valor desse limite, tá? Então, olha só. Quando você pega o θ igual a 1 radiano, tá? O valor do quociente seno de θ sobre θ, tá? Vale exatamente 0,84. 14,7 e aí vai, tá? Exatamente não, né? Aproximadamente 0,84147, né? Quando você pega o θ já um pouquinho menor, né, mas ainda positivo, você vai obter esse valor aqui, tá? Agora, quando você pega θ igual a 0,1 radianos, observe que você já está bem mais próximo do 1, né? E quando você pega o θ igual a 0,01, né? Ou seja, ele é diferente de zero só na segunda casa decimal, então você vai ter que o valor do quociente é quase 1, né? Tá certo? Então, diante dessas evidências numéricas, né, a gente, digamos assim, conjectura, né, ou prevê, né, de alguma maneira, que o valor desse limite, né, do que está aqui à esquerda, né, tem que ser de fato igual a 1, tá bom, pessoal? Então, o conteúdo desse resultado, tá, desse limite, é o que a gente chama de
o limite trigonométrico fundamental, tá? Então, esse resultado aqui é o que a gente chama de o limite trigonométrico fundamental, tá bom? Opa. Fundamental, certo? Então, o que a gente vai tentar fazer a partir de agora, então, né? Então, a gente já tem, digamos assim, uma conjectura do valor desse limite, né? Então, a nossa ideia agora, tá? É tentar, através de argumentos matemáticos, né? De fato, comprovar, né? Matematicamente, que de fato esse limite é igual a 1, tá bom? Em outras palavras, o que a gente vai tentar é dar uma demonstração, né? Dar uma demonstração de que o limite acima é igual a 1, ok? Então, pessoal, o conteúdo essencial dessa prova, tá? Vai ser o que a gente viu na última aula, tá? Que é o teorema do confronto, tá? A gente vai utilizar esse teorema aqui, tá? Então, vamos recordar qual é o conteúdo, né, do teorema do confronto, né? Então, como a gente viu, né, o teorema do confronto, a gente tem 3 funções, né? Uma função f, uma função h e uma função g, tá bom? E essas 3 funções, elas obedecem essas 2 desigualdades que estão aparecendo aí, né? A f de x é menor ou igual que h de x, que por sua vez é menor ou igual que g de x, tá? E essas desigualdades, elas ocorrem, né, para todo x próximo de A, exceto possivelmente o próprio A, tá bom? Então eu lembro que a gente fez, né, que a gente fez na aula, né, uma espécie de um desenho para ilustrar isso, né, que a gente tinha aqui o número A, né, então aqui estava a função f, né, certo? Aí deixa eu mudar de cor aqui. Aí você tinha a função g aqui, né? Certo? E por fim você tinha a função h, que era uma função que estava no meio dessas 2 funções, né? Então era a função h que estava por aqui. Tá bom, pessoal? Então essa mais ou menos era a ilustração, né? Do que significa essas 3 desigualdades que estão aparecendo aí, tá bom? Essa aqui é a função h, e essa em amarelo é a função g, tá bom? Então, olha só. Então, o que vai acontecer, pessoal? Então, qual que é a conclusão do teorema do confronto do sanduíche, né? Então, se você tem essas 2 desigualdades, né? E se além disso, o limite da f, quando x tende a A, é igual a L, e o limite da G é igual a A, então o limite da que está no meio, né, é igual a L também, tá bom? O que é bastante intuitivo, né, pessoal? Porque se essa função aqui tende a L, quando x tende a A, né? E se essa função também tende a L quando x tende a A, o que vai ter que acontecer com a função que está no meio? A função que está no meio também vai ter que tender a L, né? Não tem escolha para essa função que está no meio, tá bom? A função que está em cima, que é a g, está se aproximando do L, a função que está embaixo, que é a f, está se aproximando do L, então a h que está no meio também está se aproximando do L. Ok? Então tá, pessoal. Então a gente vai usar esse teorema, tá? Para demonstrar, né, o conteúdo do limite trigonométrico fundamental. Ok? Então tá, pessoal. Então, a principal argumento da prova, tá? Vai ser baseado nessa figura que a gente tem aí, tá? Eu já vou explicar ela para vocês. Então, olha só. A gente tem essa figura abaixo, que nessa figura tem 3 coisas importantes, tá, pessoal? Então, como é que a gente obtém essa figura, né? A primeira coisa é
a gente abre um setor circular de ângulo θ, ou seja, eu vou andar do ponto B, tá? Até o ponto A, uma distância θ, tá bom? Θ radianos. Então, eu vou abrir um setorzinho circular, certo? E vou parar no ponto A, que é o ponto em que eu andei uma distância θ a partir do ponto B aqui de baixo, tá? O ponto B ali embaixo, pessoal, tá? Deixa eu colocar aqui. Esse ponto B, né, ele tem coordenadas 1, 0, tá? Tá certo? Então, a gente abriu esse setor circular, né, que começa no B e vai até o A, sobre o círculo unitário, tá? E a gente marcou o ponto A, que é exatamente onde a gente para depois de andar θ, tá? E a outra coisa importante que a gente vai ter aí é que a gente vai traçar uma reta, tá? Deixa eu só continuar aqui ela, tá? Nós vamos traçar uma reta tangente ao ponto B, tá? O que eu quero dizer com isso? É só apagar aqui. Então, a gente vai desenhar uma reta que é tangente ao ponto B, tá? E nós vamos considerar o ponto T, que está aparecendo aí na figura, tá? Que é o ponto de encontro dessa reta horizontal, essa reta horizontal, vertical, tangente ao ponto B, é a interseção dessa reta com o prolongamento da reta que passa pelo ponto O e pelo ponto B, tá? Então, a gente vai considerar esse pontinho T aqui. Tá bom, pessoal? Então, aí a gente tem 4 pontos importantes, né? O ponto O, que é a origem, o ponto B, o ponto A e o ponto T. Tá bom? E aí, pessoal, a gente já tinha visto, quando a gente falou sobre funções trigonométricas, né? Que esse comprimento aqui, que vai do T até o ponto B, vale tangente do ângulo θ, tá? A gente tinha visto isso. E a gente viu também, né, das relações trigonométricas fundamentais, que esse carinha aqui, que é, digamos assim, a altura, né, do triângulo OAB, né, essa altura aqui, tá, ela mede precisamente seno de θ. Tá bom? Então, são as duas coisas que a gente viu. E essa daqui de baixo, né, a gente viu também, que mede cosseno de θ. Tá bom? Então, vamos ficar com essas informações aí, tá, pessoal? Então, a gente tem 4 pontos, O, B, A e T, e a gente tem essas medidas aí, né? Que é a tangente de θ, que é o comprimento do segmento BT, o seno de θ, que é a altura do triângulo OAB, certo? E a gente tem o cosseno ali de θ, que não vai ser muito importante, porque a gente vai fazer, tá? Só para mencioná-lo. Então, olha só, pessoal. Então, vamos observar duas coisas, tá? A primeira coisa, olha só, bem geométrico, tá? Observe que o triângulo OAB, ou seja, o triângulo que tem os vértices na origem, certo? Um segundo vértice em A e um segundo vértice em B, ou seja, é esse triângulozinho aqui, tá, pessoal? Ó, só esse daqui, tá? Aqui, aqui e aqui. Tá bom? Então, esse triângulozinho aí que eu desenhei, tá? Ele tá contido no setor circular, tá? De abertura de ângulo θ, ou seja, ele está contido nesse setor circular aqui, tá? De abertura θ, ok? E esse setor circular, por sua vez, pessoal, ele vai estar contido, tá? Deixa eu só apagar aqui essa bagunça que eu fiz aqui. Ele vai estar, deixa eu só mudar de cor aqui. Ele vai estar contido, tá? No triângulo que tem como vértices o ponto O, tá? Que vai até o ponto T e depois desce até o ponto B. Tá bom?
Então, o primeiro triângulo está contido no setor circular e o setor circular está contido dentro do segundo triângulo, ok? Então, com essas contenções, o que a gente conclui, pessoal? A gente conclui que a área do triângulo OAB é menor ou igual, na verdade é estritamente menor aqui, tá, pessoal? Mas tudo bem. É menor ou igual que a área do setor circular, que por sua vez é menor ou igual que a área do triângulo OTB. Tá bom? Então vamos ver, olha só, vamos tentar calcular agora a área do primeiro triângulo, tá? Ou seja, do triângulo OAB, tá? Então o triângulo OAB, pessoal, ele tem a altura igual ao seno de θ, tá? E a base dele mede 1, tá? Isso vocês podem ver aqui pela figura, né? Ó, a altura dele é seno de θ, né? E a base dele, pessoal, é esse carinha todo aqui, né? Isso aqui, que vai daqui até aqui, que mede 1, porque a gente está sobre o círculo unitário, tá bom? Portanto, a área do triângulo OAB, pessoal, ela é dada pela, a gente sabe lá do ensino médio, né? Que é base vezes a altura dividido por 2, ou seja, vai ser a altura, que é seno de θ, vezes a base, que é 1, e dividido por 2. Tá bom? E agora, pessoal, qual que é a altura, tá? Do segundo triângulo OTB? Bem, se a gente voltar lá na figura, né? A gente vai ver o seguinte, né? Que ele é um triângulo retângulo em B, tá? Um triângulo retângulo nesse carinha aqui. E a altura dele, tá, pessoal, vai ser dada por tangente de θ e a base dele mede 1. Tá bom? Portanto, né, a área desse triângulo vai ser a altura, que é tangente do θ, vezes a base, que é 1, dividido por 2. Ou seja, é tangente de θ sobre 2. Aqui eu coloquei um outro símbolo da tangente, né, tá? Não é o símbolo que a gente vem usando, tá? Aqui a gente usa esse daqui, né, gente? Tá bom? Ok. Então a gente já sabe a área dos dois triângulos, né? Então agora basta, vamos tentar agora, para fechar, para explicitar essas áreas, vamos tentar encontrar a área do setor circular, tá? Vou tentar encontrar a área desse carinha aqui, ok? Certo? Aí, essa primeira fórmula aqui, pessoal, a gente só substituiu lá em cima, tá? As áreas de cada um dos triângulos, tá bom? Então agora vamos tentar calcular a área do setor circular, tá? Que é esse carinha do meio aqui. O que a gente sabe, pessoal? A gente sabe que a área do setor circular, tá? Ela é proporcional ao ângulo de abertura do setor, tá bom? Então o que eu quero dizer com isso, né? Que a área do setor circular de raio θ dividido por θ é constante, certo? Ou seja, não depende do θ, e, portanto, por ela ser constante, né, ela vai ter que ser igual a área do círculo, área do círculo completo, né, aquele círculo que a gente dá, em que o setor circular tem uma abertura de 2π, dividido pelo ângulo correspondente, que é 2π. Tá bom? Ou seja, a área do setor circular de raio de ângulo θ, né, é igual a θ sobre 2. Tá bom, pessoal? Então, substituindo aqui em cima, né? Substituindo aqui, nós obtemos essa expressão aqui. Aqui é tangente, tá, pessoal? Nós obtemos essa expressãozinha aqui, pessoal. Que o θ sobre 2, ele é maior ou igual que o seno de θ sobre 2 e é menor ou igual que a tangente do θ sobre 2. Tá bom? Então, são duas desigualdades
bem interessantes, né, que envolvem o próprio ângulo, né, e as funções trigonométricas, né, correspondentes. Então, olha só, pessoal. Como a gente está interessado em valores do θ que estão indo para zero, tá? A gente está interessado em θ indo para zero. Nós vamos tomar o θ dentro do intervalo de 0 a π, tá bom? Então, para o θ dentro desse intervalo aberto, tá? A gente tem que os valores, né, que estão na desigualdade acima, tá? Nas desigualdades acima são todos positivos, tá bom? São todos positivos, ok? Se são todos positivos, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa daqui e inverter. Invertendo ela, eu vou obter esse outro quociente aqui, certo? Agora eu vou inverter essa daqui, vou obter esse quociente aqui, e vou ter essa daqui, vou inverter essa daqui, vou obter esse quociente aqui, tá bom? E essas duas desigualdades ainda estão aparecendo aí. Agora, pessoal, quando a gente pega e multiplica essas duas, cada termo da desigualdade acima, ou seja, dessa daqui, né? Quando a gente multiplica por seno de θ sobre 2, tá? O que vai acontecer? Nós vamos obter que seno de θ sobre 2 multiplicado por 2 tangente de θ vai ser cosseno de θ. 2 sobre θ multiplicado por seno de θ sobre 2 vai ser seno de θ sobre θ. E 2 seno de θ multiplicado por seno de θ sobre 2 vai ser 1. Tá bom? Então a gente obtém, só limpar aqui, tá, pessoal? A gente obtém essas duas desigualdades aqui, certo? E observe que o termo do meio dessas desigualdades aqui, né, é o termo que a gente está querendo, a função, né, que a gente quer encontrar o limite. Tá? Então isso aqui já está quase a cara do teorema do confronto, né? Está muito parecido com... Está muito adequado, né, para a gente usar o teorema do confronto, ok? Então, pessoal, a nossa restrição aqui, né, é para θ no intervalo de 0 a π, tá? Só que observe só, as funções cosseno θ e seno θ são funções pares, né? Se são funções pares, o que vai acontecer? A desigualdade que a gente obteve acima, tá? Ela vai se manter válida para todo θ que não apenas para os θs que estão à direita do zero, mas também para aqueles que estão à esquerda do zero. Tá bom? Então tá, pessoal. Então o que a gente faz agora? A gente usa o teorema do confronto. Então, quem que vai ser as nossas funções do teorema do confronto, né? Essa primeira aqui vai ser a f. Essa daqui, só ver quais eram as ordens mesmo. Só um minuto aí. Só ver aqui qual eram as ordens. Era F, H e G, né? Então, essa aqui vai ser a F, essa aqui vai ser a H e a função constante igual a 1 vai ser a G. Tá bom? Então, pessoal, qual que vai ser... Aqui são funções em θ, tá, gente? Θ e θ, tá? Então, pessoal, qual que é o limite da f de θ quando θ vai para zero? Então, olha só. O limite, quando θ vai para zero do cosseno de θ, é igual a cosseno de zero. Por quê? Porque o cosseno é uma função contínua. E cosseno de zero é 1. Tá bom? E o limite, quando θ vai para zero da função constante igual a 1, é igual a 1, né? A gente já tinha visto isso. Portanto, olha só que maravilha, né? Pelo teorema do confronto, a função que está no meio, né? Que é a h de θ, que é seno de θ sobre θ, também tem o limite igual a 1.
Tá bom, pessoal? Então, olha só que coisa interessante, né? Então, como a gente tem esse limite igual a 1, tá, pessoal? Pessoal, o que a gente vai ter aqui, né? A gente tem o seguinte, né? Que o seno de θ sobre θ, ele está próximo de 1 se o θ está próximo de 0, certo? Então, isso implica, né, pessoal, que o seno do ângulo θ é aproximadamente o próprio ângulo, tá? Se o ângulo for pequeno. Tá bom? Então isso, pessoal, ajuda muito, às vezes, a gente fazer alguns cálculos, tá, pessoal? Algumas aproximações. Porque é muito mais fácil a gente trabalhar com a função θ do que com a função seno de θ. Então a gente pode, digamos assim, substituir a função seno de θ pela função θ. E se o θ for pequeno, essa substituição é uma boa substituição porque os dois termos estão próximos. Tá bom? Então, se você olhar o gráfico também dessas funções, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui, né? Então, olha só, o gráfico dessas funções, né? A função seno, pelo menos na vizinhança do zero, é uma coisa assim, né? Ok? E a função θ, essa aqui é o seno de θ, tá? E a função θ, só mudar de cor aqui, é uma reta, né? Então, ela vai ser uma reta assim, né, pessoal? Ok? Essa aqui é a função, a reta, né? A θ, né? Y igual a θ, digamos assim, tá? Aqui é o θ e aqui é y, né? Então, essa daqui é a função y igual a seno de θ e a reta é o gráfico da função y igual a θ, tá bom? Então, o que eu estou dizendo é que para θ pequeno, né, o gráfico da função em amarelo tá próximo do gráfico, né, da função em vermelho, tá bom? Então tá, pessoal. Então, para finalizar, tá, vamos tentar agora fazer alguns exemplos, tá, que envolvem esse limite trigonométrico, tá? Então, eu acho que o primeiro exemplo interessante, tá, que vai ser importante quando a gente estudar a derivada do cosseno, tá, que é a gente entender, demonstrar que o limite de 1 menos cosseno de θ sobre θ é igual a zero, tá bom? Então, pessoal, observe uma coisa, né? Observe que nesse limite, né, a gente ainda está diante de uma indeterminação do tipo zero sobre zero, né? Porque o limite, quando θ vai para zero, da função 1 menos cosseno de θ, é igual a 1 menos o limite, quando θ vai para zero, da função cosseno de θ. Agora, o cosseno de θ é uma função contínua, né? Portanto, isso aqui é 1 menos cosseno de zero, que é igual a zero. Tá bom, pessoal? E o limite, como a gente já tinha visto, né, da função θ, quando θ vai para zero, também é igual a zero. Certo? Então, de fato, pessoal, a gente tem aqui, né, uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Ok? Agora, pessoal, vamos demonstrar que, de fato, essa indeterminação, né, vamos demonstrar, né, que mesmo tendo essa indeterminação, o limite ainda existe, é igual a zero, tá bom? Então, olha só que coisa bonita esse exemplo aqui, pessoal, olha só. Então, a gente vai usar um truque que a gente já vinha utilizando bastante, tá? Então, a gente quer entender esse quociente aqui, tá? Que está à esquerda. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai multiplicar e dividir pela mesma quantidade. Então, vamos multiplicar por 1 mais cosseno θ e vamos dividir por 1 mais cosseno θ. Então, a gente introduz esses dois termos, né?
mas a gente não, como a gente está multiplicando e dividindo pela mesma coisa, a gente não altera o sinal da igualdade, tá bom? Então, pessoal, agora fazendo a distribuição, né, fazendo o produto desse carinha com esse carinha, tá? Fazendo o produto aqui, a gente obtém 1 menos cosseno ao quadrado de θ, tá bom? E aí a gente mantém o θ aqui, multiplicado por 1 sobre 1 mais cosseno de θ, ok? Agora, a gente já viu, né, que vale essa igualdade aqui, tá bom? Que é a igualdade trigonométrica fundamental. Portanto, pessoal, 1 menos cosseno ao quadrado de θ é igual a seno ao quadrado de θ, certo? E aí, substituindo, a gente vai ter o seguinte, ó, que o limite disso é igual ao limite, então substituindo aqui, né, esse carinha aqui por seno ao quadrado de θ, a gente vai obter isso aqui, ó. Isso aqui é igual a o limite de seno ao quadrado de θ sobre θ, 1 dividido por 1 mais cosseno θ, tá bom? E isso é igual ao limite de seno θ sobre θ multiplicado por seno θ sobre 1 mais cosseno θ, tá bom? E aí, pessoal, a gente sabe que o limite do produto é o produto dos limites, né? Caso cada um deles exista, claro. Então, o primeiro limite, então isso aqui, esse carinha aqui, né? Isso aqui tudo, tá? Vai ser igual a isso aqui, tá? Em que, então vai ser igual o limite de seno θ sobre θ mais esse limite aqui, tá bom? Esse primeiro limite é igual a 1, certo? E o segundo limite, pessoal, basta você substituir o θ por zero. Por quê? Porque as funções seno e cosseno são contínuas, certo? E, portanto, como o seno, aqui tem que observar, né? Como o seno de θ é igual a seno de zero, perdão. Como seno de zero é igual a zero, né? O que a gente vai ter? Que esse produto aqui, certo? É zero, que era o que a gente queria mesmo, tá bom? Agora, pessoal, vamos ver um último exemplo, tá? Que eu acho bem bacana também, tá? Que é a gente analisar, tá? O limite de seno de 5θ sobre θ. Então, observe que aqui a gente mudou um pouquinho, tá, pessoal? A gente não tá mais olhando para o seno θ sobre θ. A gente colocou um fatorzinho aqui, né? Que é o 5, né? Ok? Então, vamos provar que esse limite aí vale 5, tá, pessoal? É igual a 5, tá? Então, observe aqui novamente, tá? Que esse limite aqui, tá? A gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá? Deixa para vocês verificarem isso, certo? Então, vamos ver como é que a gente faz para resolver esse limite aí, pessoal. Então, olha só. Então, a gente quer entender esse limite aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer é multiplicar o numerador e o denominador por 5, tá? Então, vamos multiplicar. Opa, deixa eu só apagar aqui. Vamos multiplicar por 5, tá? O denominador e por 5 o numerador, tá bom? Então, o que a gente sabe, pessoal? A gente sabe que quando a gente está calculando o limite, né, as constantes podem sair para fora do sinal do limite, né? Então, o 5 pode sair, né? Que é exatamente o que está aqui do lado, né? Vai ser 5 vezes esse limite aqui. Tá bom? Agora, observe esse limite aí, pessoal, que ele é, de fato, o limite trigonométrico, digamos assim, disfarçado, né? Porque, olha só, se eu introduzir uma nova variável e chamar essa variável de alfa, e dizer que alfa é igual a 5θ, o que a gente tem? A gente tem que θ vai para zero,
C e só C, alfa vai para zero, tá bom? Na verdade, aqui é C e só C, tá, pessoal? Que faltou uma coisa. Teta vai para zero, C e somente C, alfa vai para zero, tá bom? Isso segue do fato de que o alfa é simplesmente uma constante vezes o teta, tá? Então, olha só, esse limite aqui, ó, esse limite aqui que a gente está tentando calcular, tá? Que é quando o θ vai para zero, ele é igual ao quê, pessoal? Ele é igual a 5 vezes... Então, agora o que a gente faz? A gente substitui no lugar do 5θ que está aqui, a gente substitui por alfa. E no lugar desse 5θ, a gente substitui por alfa também. Certo? Então, esse limite que está aqui, a gente pode escrever como sendo um limite em alfa, quando o alfa vai para zero, de quem? Da função que aparece no limite trigonométrico fundamental, seno de alfa sobre alfa. Tá? Isso que a gente está fazendo, pessoal, o que a gente chama de uma mudança de variável, tá? A gente está saindo da variável θ e tomando uma nova variável que eu estou chamando de alfa, tá? E esse limite aí, pessoal, esse último limite aí, que está aqui, a gente já viu, né? Que é igual a 1, né? Então, portanto, isso aqui vai ser 5 vezes 1, que por sua vez é igual a 5. Tá bom? Então, eu deixo agora para vocês verificarem, tá? Talvez argumentarem, tá? Que para K fixo aqui eu digo K o número real, tá, pessoal? K o número real. Vale o limite quando θ vai para zero do seno de kθ sobre θ é igual a K, tá? Eu deixo para vocês verificarem isso, tá, pessoal? Então, em particular, né, quando você toma o K igual a 5, né, a gente obtém o que a gente fez aqui, né? A gente obtém esse limite aqui, tá bom? Então, eu deixo para vocês fazerem isso, tá? E, enfim, nos vemos na próxima aula e qualquer dúvida, né, pessoal, vocês podem me procurar na aula ou nos horários de atendimento, tá bom? Forte abraço!